Olá, bem-vindos ao Simprocast, o podcast do Simpro. Eu sou a Aline Bertoldo e hoje nós iremos abordar um assunto muito atual, que é a saúde mental, muito importante para todos, né? E para falar sobre esse tema hoje, o nosso convidado especial é o psicólogo e professor Alexandre Benício Neto, e ele é especialista no assunto, formado em enfermagem e psicologia e especializado em saúde mental. Boa tarde, Alexandre. Boa Como tarde, vai? Aline. Eu estou bem, e você? Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu acredito que é um assunto que interessa a todos nós, né? E para iniciar essa nossa conversa, me fala uma coisa: quem são as pessoas mentalmente saudáveis ou consideradas saudáveis? Primeiramente, eu agradeço o espaço, né? Porque a gente vive falando para um grupo de estudantes Sim. e sempre que a gente acha espaço para falar para uma população que não é acadêmica, eu acho muito importante, né? Para a gente levar esse conhecimento também para bem longe, né? Para todos. Bom, quem são as pessoas mentalmente saudáveis? Eu não sei se daria para arriscar, né? Fazendo aqui uma piadinha, né? Se daria para arriscar se tem alguém saudável na nossa sociedade hoje, né? Mas vamos lá. A gente tem que primeiro pensar qual é o conceito disso tudo, né? Até o século XIX, o conceito de saudável era o conceito do corpo que não grita, dos órgãos silenciosos, né? Se eu não tenho dor, não tenho nenhum problema, eu sou saudável. Na década de 40, nos anos 1940, a Organização Mundial de Saúde implica uma definição que é o mais completo bem-estar biopsicossocial. Essa palavra completo que complica um pouco as coisas, né? Porque o que é essa completude, né? Essa completude. Se a gente está completo, nada falta. O que move o ser humano é a falta. Né? Se a gente sai de nossas casas para trabalhar, é porque está faltando algo que a gente queira. Seja trocar de carro, seja estudar, fazer um curso. Então, é a incompletude que movimenta o ser humano. Né? Aquele ser humano que a gente vê na propaganda de margarina, completo, ele não existe. Né? Então, para a gente começar a pensar quem são as pessoas mentalmente saudáveis, eu diria que são as pessoas que sabem lidar melhor com seus sofrimentos. O sofrimento não deixa de existir. Sim. E o sofrimento não é uma patologia. O sofrimento está aí. Sim. Na nossa sociedade, no nosso dia a dia. É o luto por um familiar, é uma perda de trabalho, é uma perda de relacionamento, né? É uma má notícia, né? É aquele dia que você acorda extremamente desgastado, sem o desejo de sair da cama, mas tem que sair da cama, tem essa obrigação. Então, o sofrimento ele é presente na nossa vida, no dia a dia. Talvez a gente possa dizer que os mentalmente saudáveis são aqueles que se relacionam melhor com seus problemas, com as suas angústias. A questão é, quando a angústia e o problema passa de um certo limite, a gente começa a ter isso como base para um sofrimento maior, para uma patologia que talvez mereça uma intervenção. Né? Então, sujeitos mentalmente saudáveis, penso que são essas pessoas com maior facilidade de adaptação. Ou a gente pode usar uma palavra que bastante gente usa agora, né, que é resiliência. Né? Sim. Talvez isso seja a pessoa mentalmente saudável. E você acha, assim, que essa habilidade para lidar com problemas, a pessoa já nasce geneticamente assim, ou ela desenvolve isso com o tempo, ou a pessoa que não tem consegue desenvolver? Olha, eu prefiro pensar numa questão muito mais cultural, né, do que genética puramente. Né? A gente pode pensar numa genética que é mais propícia a sair de um Covid, porque tem um sistema imune um pouco mais, de certa forma, que combate um pouco mais aqueles vírus, né? Aí, sim, por uma questão orgânica, a gente pode até pensar em questões genéticas. Mas quando a gente fala do sofrimento psíquico, eu penso que tem muito mais a ver com a questão cultural, de como a pessoa formou sua personalidade ainda na infância, as habilidades sociais que ela traz. Né? Recentemente eu vi uma entrevista, por exemplo, do César Cielo, multicampeão, né, de natação. Quando ele se aposentou, ele deprimiu.
ele disse na entrevista. Porque ele só se enxergava como nadador. Eu falei, e agora? Cadê o nadador? Sim. Né? Ele misturou um pouco a sua identificação de enquanto pessoa quanto a um setor somente da sua vida. Né? Então, assim, uma pessoa que é multicampeã, que a gente pensa que vai ter um favorecimento, né? Ter uma saúde mental, uma mente saudável, na verdade foi pego pela sua própria dedicação. Né? Diferente, por exemplo, se a gente pensar na Raíssa Leal. Ela vai rodar de skate, para ela parece que ela tá brincando. Né? Então, assim, são momentos sociais diferentes, por isso que eu digo que tem essa questão social, né? E a gente pode trazer essa comparação, por exemplo, para o nosso mundo de trabalho, hoje em dia. Né? A gente tinha um trabalho de identificação muito grande. Eu sou psicólogo, né? O tempo todo. Né? Não tem essa separação mais de que, não, nesse momento eu estou em casa, eu não sou psicólogo, eu sou o esposo, eu sou o pai, né? O vizinho. Então, essa questão dessa mistura de identificações. Né? Onde eu quero chegar com tudo isso? Para dizer que nós não somos a mesma pessoa nos mais variados ambientes. Eu sou uma pessoa no meu trabalho, sou outra pessoa na minha casa, você provavelmente a mesma coisa. Né? Então a gente está numa sociedade de pessoas falsas. Não, não estou falando de falsidade. Não a dupla personalidade. Não. É a forma como nós nos relacionamos com o outro. Sim. Tem diferenças. E não há problema nisso. Não há problema nisso. Isso é saudável. Sim. Né? Aquela pessoa muito engessada, que ela é a mesma pessoa o tempo todo, a mesma pessoa da empresa em todos os lugares, isso é um problema. Inclusive pode ser chamado de burnout, que a gente já chega lá, calma lá. Né? Mas é uma questão. Né? Você não é a mesma pessoa no trabalho e em casa. Sim. A questão é quando a pessoa começa a se identificar demais com uma dessas personagens, máscaras, como queiram chamar, né? E começa a apagar o restante que está em volta. Né? Isso sim, você começa a ter um problema de uma resiliência menor, de seus problemas, suas angústias virarem, sim, um transtorno. Veja bem, a gente não fala em doença mental, a gente fala em transtorno. Sim. Doença, ela tem um diagnóstico, um tratamento, um prognóstico. Pneumonia. Faço o diagnóstico, faço tratamento com antibiótico, ok, estou de alta. Transtorno, não. Ele é muito pessoal. Né? Pessoas com depressão vão desenvolver sintomatologias levemente diferentes entre elas. Né? Uns vão ter uma depressão que vai ser ativada muito mais no domínio de um transtorno alimentar, ela vai se alimentar menos. Né? Outras pessoas vão ter problemas de sono. Né? Tudo está ali ligado nessa base. Né? Mas essa peculiaridade do ser humano, de como ele cresceu, em que cultura ele cresceu, em que meio social ele cresceu, faz diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Em saber lidar depois. Para essa resiliência. Toda a diferença. E no caso da pessoa que chega à conclusão que, olha, eu estou lidando da forma completamente errada e isso está me trazendo problemas. Ela consegue desenvolver essa habilidade com a ajuda de um profissional? Claro. Eu não diria errada, eu diria equivocada. Porque quando a gente coloca a palavra errada no meio da conversa, a gente parece que já está gerando um sentimento de culpa, algo que já vai ficando mais difícil, né? A pessoa pode entrar naquele ciclo vicioso do pensamento de que eu não faço nada certo, só faço errado. Se vitimizar, então. Ou se culpar. Por algo que não deve. Você quer ver uma culpa que é muito presente? Já ouviu aquela história que nasce uma criança, nasce uma mãe? Sim. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não adianta. Toda mãe vai sentir culpa de algo. Pela pressão social. Né? Ela pode educar o filho dela da melhor forma. Né? Mas se o filho caiu, ralou o joelho, nossa, mas poxa, culpa minha de não ter colocado a joelheira nele para ele andar de skate. Sabe? Então, assim, essa pressão social para que a mãe tenha essa identificação com mãe, né? Essa pressão social para que cada um tenha uma identificação com algo, com a sua profissão, né?
Então, assim, são culpas que são geradas pelo nosso contexto social, pela forma como fomos criados, né? Então, isso entra nessa questão que você falou, né? Se eu não sei lidar com isso, né? Eu estou fazendo errado? Não, você não está fazendo errado. Você só não descobriu a forma ainda de lidar com isso. Ou talvez você não tenha nem percebido que está nisso. Vamos pensar no burnout, por exemplo. Sim. Né? Lá no comecinho, estou me dedicando, trabalhando para a empresa, tá legal, metas batidas e vida que segue, né? O normal seria, olha, saí do meu trabalho, fui para casa, lá em casa eu vou dar aquela desafogada, né? Relaxar. Desopilada, né? Uhum. E às vezes você vai se envolvendo tanto no trabalho, e o mundo corporativo hoje cobra muito isso, né? De que, cheguei num cargo que a empresa me deu um carro para trabalhar, me deu um telefone para trabalhar o tempo todo. Quer dizer, você chega em casa, você já não dá mais aquela relaxada, que você está atento ao telefone. Então você começa a se tornar aquela pessoa 24 horas por dia. Você não vai transitar entre personagens, como a gente estava falando aqui, né? Vai ficar preso aqui. Você fica preso, né? Chegar em casa, deitar no sofá e ficar ali. Às vezes numa rede social, só passando o dedo sem saber o que está assistindo. Né? Você fala, tô aqui relaxando, descansando. Não, isso é uma péssima forma. A melhor forma de relaxar e descansar é a troca. Sabe aquela situação em que o pai chega em casa, brinca com as crianças. Só que chega uma hora que ele está tão cansado que ele já não consegue mais atender essa demanda. Sim. É como se ele estivesse no mundo empresarial ainda, né? Vai tomar banho, vai fazer lição, vai fazer, né? Então, você vai perdendo qualidade, inclusive, da sua recuperação. Da sua energia. Outro dia. Para outro dia. Né? E isso vai virando uma bola de neve. Né? O burnout, ele não surge do nada. Antes, só fala pra gente o que significa o termo, porque tem gente que não sabe. Burnout, ele vem do termo queimar-se por inteiro, vamos dizer, né? Imagina um palito de fósforo queimado por inteiro. Torrando. É isso que é o burnout, né? Sim. Porque você já não tem mais saída disso. Você está pressionado. Tudo isso começa com o estresse. É comum hoje em dia? Muito mais comum do que você imagina, principalmente para algumas classes. Policiais, né? Profissionais da Força de Segurança Pública, bancários e professores. Nossa. Por isso que a gente está aqui falando disso hoje, né? Professores. A gente tem visto um número muito grande de professores com burnout, professores sendo afastados das suas funções, dos seus trabalhos, tendo que fazer readaptação funcional. Né? Muito comum, né? Muito comum. E qual é a cobrança que a gente vê nessas escolas, que começa com estresse, né? Professor ser cobrado a fazer aquilo... que não é da sua obrigação. Exato, para além daquilo. O professor tem que educar, dar aula, né? Às vezes o professor é convocado a dar o remédio de tal aluno tal hora. Não deveria acontecer. Não sei se acontece, tomara que não. Mas a gente ouve algumas histórias por aí, né? Sim. Professor que está dando aula e às vezes ele está tendo uma dificuldade de lidar com aquela bagunça que está ali. Aí vem o coordenador pedagógico, abre a porta e interfere no trabalho do professor. Sim. Ô, professor, que você não está conseguindo controlar a sala? Então, assim, esses pequenos abusos vão causando um estresse. Primeira fase. Vai somando, né? E bem lembrado que o estresse, ele vem de um conceito de pressão. Quando estou pressionado no meu trabalho. Sim. Aquela questão, assim, de que eu te falo bom dia, você olha pra mim e fala assim, bom dia pra quem? Fala assim, nossa, a Aline é estressada. Não, isso é falta de educação, não é estresse. Né? São coisas diferentes. Sim. Né? O estresse, ele vem disso, de uma pessoa se sentir tão pressionada a ponto que ela tem que produzir, ela tem que dar conta, ela tem que bater meta. E com isso, a pessoa, às vezes, fora de horário, está trabalhando. Né? Ainda bem que o professor não corrige prova no final de semana, né? Para se sentir pressionado, estressado, né? Aí vai chegar numa fase que ele já começa a manifestar no corpo tudo isso. Né? Daí vem as doenças. É a imunidade que baixa, é uma gripe aqui, outra ali, dor no corpo, fibromialgia, é o joelho que já não aguenta mais, né? O corpo já vai dando sinais de que, olha, pelo amor de Deus, para. Problemas de relacionamento, às vezes descontando quem... Perfeito, não tem isso culpa. Isso bastante. Tanto que na fase seguinte, a pessoa começa a se isolar no próprio trabalho. É aquela pessoa que se isola, que já não conversa com mais ninguém. Entendi. Né? Que
Porque ela já não quer mais colocar isso nos relacionamentos. Ela começa a se isolar. Né? Só que quando chega nesse ponto, a empresa, as escolas, teriam que ter ideia de que isso é um prejuízo para a própria instituição. Sim. Né? Já que muitas empresas não pensam, às vezes, no indivíduo, né? Porque é um indivíduo que vai ficar meses afastado. Sim. Às vezes anos. Né? Porque um burnout você não corrige ele em semanas. Todo um trabalho, né? Um burnout instalado é todo um trabalho, né? Porque... E é o único transtorno mental, né? A única desordem que a gente fala, que é vinculada a uma causa específica. Depressão não tem uma causa específica. A pessoa pode desenvolver uma depressão por um luto, por uma outra questão, pelo final de um relacionamento, né? O ansioso ele pode desenvolver uma ansiedade patológica porque é cobrado demais na infância, né? Sim. Mas o burnout é o único que a gente fala, ó, é do trabalho, a causa tá aqui. Não precisa pesquisar muito. Para ser burnout, tem que ser relacionado ao do trabalho. Exato. Né? É aquela coisa que eu acordo de manhã para ir trabalhar, nossa, parece que eu tô pesando 300 quilos que eu não consigo levantar da cama. Sim. Mas se for para levantar, para ir tomar um café com alguém, pô, super tranquilo. Né? Então... a gente tem que identificar muito bem isso. Sim. Né? Com o burnout, o diagnóstico é feito pelo psicólogo. Pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Né? Mas não é numa primeira consulta, uma investigação. Não existe assim como qualquer outro sofrimento mental, não existe um biomarcador. Eu vou fazer um exame de sangue, eu vou fazer um exame de imagem. Não. O diagnóstico é clínico. Clínico. E não é em 15 minutos. Sim. Né? São atendimentos. Como a gente vê acontecer... Inclusive com outros diagnósticos, né? Muito comuns ultimamente. Né? A gente tem visto aí transtorno de hiperatividade, espectro autista, né? De profissionais que são super especialistas e que bate o olho em 15 minutos o diagnóstico está feito. Perigoso, né? Muito, muito perigoso. Por quê? Como eu disse, os transtornos, né? Emocionais, mentais, psíquicos, como preferem, cada um tem sua particularidade. Sim. Então, uma pessoa que não foca, não quer dizer que ela tenha um TDAH. Né? Às vezes ela está num momento de muita preocupação que está tendo lapsos de memória. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a preocupação da pessoa está em pôr comida na mesa para os filhos, porque está desempregado, está isso, está aquilo. Como é que você vai pensar numa saúde mental de uma pessoa dessa? Que ela vai estar focada, por exemplo, numa tarefa, enquanto está aqui na cabeça, eu preciso arrumar dinheiro para comprar comida, preciso arrumar dinheiro para comprar comida. E aí, se esquecer de coisas, vai ser normal. Normal. Nem todo esquecimento é Alzheimer. Né? Então, assim, nem toda falta de atenção é TDAH. Né? Nem toda seletividade alimentar é autismo. Né? É esse cuidado, né? Eu não estou aqui criticando os diagnósticos. Eu estou criticando o mau uso dos diagnósticos. Né? E como tem banalizado algumas questões. Exato. Né? Eu vejo aí famílias gastando fortunas com diagnósticos duvidosos, mas a clínica lá tá bombando, né? Essa pessoa tá lá de segunda a sexta, fazendo tratamento. Né? Então, assim, questiono alguns métodos. Sim. Nesse sentido, no uso ético dos Sim. diagnósticos, dos métodos. E como não há uma prova física material, né, fica fácil de profissionais também com más intenções fazerem nossa, isso. charlatão tem de monte. Infelizmente, é muito triste, né? Mas como não tem como provar, né? Aí o ideal seria que a pessoa procurasse talvez outras opiniões. Claro, claro. Ficou na dúvida, procura outra opinião. Sim. Né? Procura um profissional de confiança. Nem sempre o profissional mais badalado é o de maior confiança. Né? Porque a gente tem muito hoje interferência nas redes sociais. A gente tem pessoas que compram seguidores. A gente sabe de tudo isso que existe. Né? A gente vê muitos casos aí de pessoas que são badaladas nas redes sociais. E nem é real. Nem informação tem. A gente teve pouco tempo aí, pessoas que morreram. Na estética, né? Exato, nessa parte. Principalmente na estética. Mas a psicologia tem bastante, viu? Ai, meu Deus. Tem bastante picareta por aí, infelizmente. Infelizmente. Como qualquer outra profissão. Toda profissão, Exato. sim. Né? Eu acho que o ideal seria procurar, então, outras opiniões. Porque às vezes a pessoa... só em um profissional, né? Às vezes a pessoa chega para esse profissional e fala assim, eu não aguento mais trabalhar na escola. É burnout.
Não, calma Mal. aí. Calma aí. Por que você não tá aguentando, né? Sim. Será que você não tá com cansaço extremo? Pela rotina da casa, você já tá indo trabalhar cansada? Sim. Porque vamos pensar assim. Professores, aqui no Brasil, maior parte mulheres. É. Chega em casa, tem toda a demanda da Tem casa. outra. Né? Toda uma rotina extenuante. Sim. Né? Então, assim, às vezes ela tá cansada por outros motivos. Uhum. Né? Só que assim, não, você não tá afim de ir pra escola, é burnout. Não, calma. Vamos conversar, vamos entrevistar. Sim. Vamos testar. Existem testes psicológicos para isso também ou não? Sim. A depender de qual abordagem, né, o profissional trabalha. E aí, Alexandre, a partir do momento que você diagnosticou lá, não, realmente é burnout, como é que é após isso? O tratamento, esse processo, como é que vai ser feito? É utilizado medicamentos ou não? Vai depender de Sim. cada caso? Diagnosticou-se o burnout. Então, é certeza que é o trabalho que está causando? Primeira atitude, afastar do trabalho. Ah, sim. Afasta da causa, né? Tratamento. Psicoterapia, psicofármacos, às vezes é necessário, né? Eu costumo dizer que eu não sou aquele psicólogo radical totalmente contra a medicação. Eu sou contra o mau uso da medicação, assim como eu sou contra o mau uso do diagnóstico, né? Então, se for necessário, sim. Né? Porque às vezes a pessoa ela manifesta esse burnout de uma forma muito mais deprimida. E ela não tem força nem para sair de casa para ir buscar o tratamento. Então ela vai precisar de um antidepressivo, tá? Para que ela melhore um pouco o aspecto dela, para ela consiga cuidar de si. Para além disso, né, a gente sempre foca em 3 pilares principais. Psicoterapia, psicofármacos e exercício físico. Para que naturalmente você produza as substâncias importantes para o nosso organismo. Né? Para produzir dopaminas e tudo mais, como a gente já sabe. Por quê? Quando estamos estressados demais, nosso corpo produz muito cortisol, que é um hormônio extremamente letal para o nosso sistema imunológico. Por isso que quando a gente está estressado, a gente pega 4, 5, 6 gripes no ano. Né? Qual é o problema disso? Nós temos células que são responsáveis por procurar células defeituosas e destruí-las. Se a gente tem um sistema imune apagado pelo excesso de estresse, a gente favorece que essas células defeituosas não sejam destruídas e isso pode acabar dando origem a um câncer. Nossa. Então você está me dizendo que o estresse causa o câncer? Não. Estou dizendo que o estresse tira suas chances de autodefesa contra uma possibilidade de câncer. Aumenta o risco. Aumenta o risco. Né? Então, assim, é importante também que você faça os exercícios físicos também para isso. Para você tentar dar uma reequilibrada nos teus hormônios. A gente estava até conversando sobre isso ontem. Às vezes, para os profissionais da educação, falta o tempo, né? Porque eu conheço professoras que têm aquela jornada de manhã, tarde e noite. E aí, a profissional da fisioterapia falou, nem que for meia hora, né? Nem que for algo... Não precisa você se enfiar dentro de uma academia e ficar ali 1, 2 horas. Mas eu acho que, como o nosso público-alvo maior são profissionais da educação, eu acho que vale a pena, né? Claro, salientar e incentivá-los, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Deitar no sofá, como se o sofá carregasse por indução, né? Não adianta. Não é se descarregar de qualidade. Né? Então que seja para assistir uma série, ler um livro, fazer uma aula de música, o que gosta. Sim. Né? Dar atenção a si mesmo. Porque uma das coisas do burnout é isso, né? Você já começa a não dar muita atenção a si mesmo. Tanto que o corpo começa a gritar para olhe para mim. Né? Quais seriam os indícios ali, o que leva a pessoa a pelo menos suspeitar? Será que eu tô com isso? Desânimo, né? Um estilo de vida meio deprimido. Não vou dizer depressivo, vou dizer deprimido. Uma perda do gosto por atividades diárias a quais você gostava de fazer. Por exemplo, eu gosto de acordar um pouco mais cedo para passar um café, pegar uma xícara e ficar olhando o céu tomando esse café. Já começa a perder o gosto por isso. Né? Então, dos pequenos afazeres do dia a dia. Tudo isso quer dizer que seja o burnout? Não. Contexto. Sempre o contexto. Sim. Né? Às vezes, aquela semana não foi você não tá legal. TPM, variação do ciclo hormonal, né, para as mulheres. Então, assim, nem sempre. Mas se você começa a perceber que isso se torna frequente e vai ficando cada vez mais difícil ir ao trabalho, ou piora quando você está no local de trabalho, aí você começa a acender um alerta.
né? Sempre o contexto. Né? Um estado deprimido, tô nem dizendo da depressão instalada, mas um estado deprimido, ele pode ser um luto mal elaborado, ele pode ser uma variação hormonal, pode ser um problema de tireoide, né? Às vezes a pessoa tá desenvolvendo uma doença hormonal. Sim. Né? Pode ser um estar cansado de fazer aquilo. Sobrecarregado. Um estar cansado de fazer aquilo, a ponto que a pessoa quer mudar de profissão, quer mudar de área, mas não se sente nem com força para isso. Nossa. Né? Que é terrível, né? E às vezes as pessoas ficam com um certo medo. Nossa, mas faz 30 anos que eu sou professor, vou mudar agora, vou virar violinista? Olha, se for o desejo, por que não? O ser humano precisa ouvir um pouquinho mais os próprios desejos. Esse é o problema. Você começar a reprimir tudo isso, essas emoções. Para onde vão se você reprime? Como é que você dá conta disso? Sim. Né? Somos seres humanos. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas ninguém nasceu em Krypton, né? Então somos todos seres humanos. Então nós temos todas as emoções. Sim. Alegria, tristeza, raiva, rancor, ódio. A questão é que socialmente a gente é educado a exaltar algumas e reprimir outras, esconder para baixo do tapete. Sim. Ah, não, mas raiva é feio, inveja é feio. A gente precisa assumir que somos seres humanos e temos isso. Eu acho, até puxando esse assunto, Alexandre, na rede social, que parece que a vida é perfeita, né? As pessoas postam só coisas maravilhosas, momentos felizes, e não postam fundo do poço, né? Ninguém posta. E aí dá a impressão que a vida do outro é perfeita e a nossa tá um fiasco. Como é que ela... E essa pessoa que tem a vida perfeita, entre aspas, né? Como é que ela tá se relacionando com as suas frustrações, com as suas dores? Sim. Como a gente falou no começo. Às vezes tá uma porcaria, né? Mas eu preciso mostrar. Então, manter, você tá reprimindo, você não tá se relacionando com as suas dores, algum problema vai ter. Daqui a pouco alguma coisa vai estourar, uma ansiedade, uma depressão. Né? Para nós que trabalhamos com a teoria da psicanálise, muito do que é diagnóstico médico, para nós é sintoma. A depressão é um diagnóstico médico, você vai lá, um psiquiatra vai te diagnosticar, vai te dar uma medicação. Tá? Para nós, qual é a origem dessa depressão? É isso que a gente vai se preocupar. A depressão é um sintoma de que algo não está bem. Talvez isso. Que ela gostaria que fosse verdade aquilo que ela posta. Só que ela não admite para si mesma. E dá para curar a depressão? Depende do que a gente entender como cura. Tá? Vamos pegar o exemplo da pneumonia de novo. Tenho uma pneumonia, tomei medicação, voltei no pneumologista, ele olhou, ó, tá zerado, tá de alta, tá curado. Isso é uma cura em modo clássico. Sim. Se a gente pensar numa depressão, o que é a cura? É a remissão total dessa depressão? Ou para algumas pessoas elas estavam com uma depressão tão intensa que, olha, quando eu começar a voltar a trabalhar, para mim eu me considero curado. A gente tem que... É como o indivíduo se relaciona com o seu problema. Né? Talvez tenha um dia ou outro que ele vai estar um pouco mais deprimido. Mas a gente vai falar que ele não está curado? A gente vai falar que isso é uma recaída? Se foi só um dia ou outro? Então, se a gente pensar para a psicologia, e em especial para a psicanálise, é relativo também. A cura não é do profissional falar você está curado, mas é do que a pessoa sente. Ela se sente curada, ela se sente. Né? E a gente não está falando aqui de uma romantização dos diagnósticos, né? Mas, assim, para ela aquilo é o que faz ela feliz. Mesmo que ela esteja deprimida um dia ou outro, ela aprendeu a lidar com isso. Vou respeitar meu dia, que eu estou mais deprimido, vou ficar por aqui, vou ouvir uma música triste, vou me afundar nisso, no outro dia eu estou bem. Né? Nem todo mundo tem isso. Né? Porque a dificuldade de assumir algumas emoções. Né? É importante a gente admitir. Não preciso falar pro outro que eu tenho raiva dele, mas eu preciso admitir, ó, poxa, eu tenho raiva. Eu sinto raiva. Sim. Né? Eu sinto rancor. Porque se eu estiver mentindo para mim mesmo, aí eu tô lascado, né? Porque essas emoções vão estar ali, elas não vão sumir. E é difícil quando a gente convive com uma pessoa que a gente não gosta, né?
no ambiente de trabalho Sim. e não está se dando bem, aquilo não está fluindo. Eu acredito que isso também causa muitos problemas psicológicos, né? Porque às Bastante. vezes a pessoa não vai sair, você também não vai sair, você entende que não, vou ter que aguentar essa situação aqui por muitos anos e você tem que dar um jeito, você tem que aprender a lidar. Sim. Eu costumo dizer que a gastrite vai ficar com aquele que não admitiu a própria raiva. É. Né? Porque se você não elabora isso no nível psíquico, isso vai ser descarregado para o corpo. É. Muitas doenças, então, elas iniciam mentalmente. Bastante. Principalmente as doenças autoimunes, né? Algumas doenças gastrointestinais também. Estomacais. Né? Fibromialgia já é uma doença que a gente já descobriu que tem um vínculo muito grande, né, com as questões psíquicas. Se a gente for pensar, né, na questão do quanto eu me culpo enquanto pessoa, quanto eu me culpo, quanto eu me cobro, o quanto eu me relaciono mal comigo mesmo. Relacionar-se mal consigo mesmo é você reprimir todas essas emoções, é você se cobrar demais, você se culpar demais, você se torturar demais. Né? Se eu tenho um mau relacionamento comigo mesmo, em algum momento eu vou ter algum problema. Tem a questão do perdão, né? Sim. Que também dizem, se não perdoa, você que vai ficar doente. Eu acho que tem uma relação também de carregar pesos, né? Porque para perdoar alguém, eu tenho que partir do princípio que realmente eu estou magoado com aquela pessoa. Então eu admiti esse sentimento ruim. Não é nem o perdão, é o que vem um pouquinho antes. Que é eu admitir que sim, eu sou uma pessoa falha, eu sou um ser humano. Né? Tem meus momentos aí que eu tô com raiva, rancor. Né? Isso nos aproxima de nós mesmos. Um autoconhecimento. Nos afasta um pouco daquelas personagens, as quais a gente falou no começo, né? Nos aproxima de quem somos realmente. Isso é importante. Um dia a gente vai descobrir quem a gente realmente? Não sei. Porque também nada é permanente. Tudo é muito dinâmico nas nossas relações. Né? Mas eu sou mãe de 3 filhos e não quero ter mais filhos. Eu vou ser eternamente mãe de 3 filhos. Tá, mas você vai ser mãe de 3 filhos. Bebês, crianças, adolescentes, adultos, casados, com filhos, né? Vai mudar. Muda. A nossa vida está sempre mudando. Né? Nunca é a mesma coisa. E em relação às pessoas que procuram vocês hoje na clínica, qual que é, assim, não sei se a gente consegue quantificar, né, você no caso, qual que é o maior problema, ou os maiores? Que pergunta. Tem tempo? Depende muito. Né? A gente tem um sentimento de vazio muito grande nas pessoas. As pessoas procuram por um sentimento. Elas falam isso, tô me sentimento sentindo de vazio. Muito grande. Sentimento de vazio muito grande. Ansiedades. Né? Acho que ansiedade, né? Ansiedade bastante. Eu não sei, pelo fato, de repente, eu ser um psicólogo, bastante homens me procuram. Né? Porque às vezes homem é um bicho que tem dificuldade de procurar tratamento. Né? Então ele não vai procurar um psicóloga para falar, por exemplo, de uma disfunção erétil. Sim. E a gente está numa sociedade que pessoas com 30, 40, 50 anos estão desenvolvendo já disfunção erétil. Aí vai no urologista, vai em outro, até que, meu amigo, sua questão é psicológica. Né? Aí vai te procurar. Uma das sequelas do burnout também é a disfunção erétil. A perda da libido. Né? Aí vão procurar. Mas, no geral, o que a gente tem visto bastante é o sentimento de angústia, esse vazio, né? Essa angústia desse vazio, as ansiedades. Causado ou não por um fato anterior. Exato. Que às vezes teve um acontecimento, a morte. Nem sempre a gente vai descobrir pontualmente. Eu sou depressivo porque quando eu tinha 4 anos de idade eu vi meu gatinho morrer atropelado. Né? É um somatório de como você se constituiu. Sim. Né? Mas talvez tenha aquele evento que seja o evento que vai detonar. Um estopim. Estopim, exato. Né? Um divórcio, uma perda de emprego, né? E a pessoa chega com a queixa, olha, estou aqui porque perdi meu emprego. Aí você vai conversando ao longo das semanas, você vê que a coisa é muito anterior, né? Não é só aquilo. E talvez a própria perda do emprego
tenha sido por uma inadequação das relações, justamente pela forma como foi que aí a gente pega o fio e vai puxando. E vai. Você acredita que hoje em dia as pessoas têm quebrado um pouco do preconceito em relação a frequentar, ir atrás do psicólogo? Ah, sim. Ainda temos aquelas pessoas que acham que psicólogo e psiquiatra é para louco, né? Ainda tem, mas diminuiu. Bastante. As pessoas, sim, já estão mais entendidas, né? De que você não precisa ter um transtorno instalado, uma esquizofrenia instalada para você procurar um. Né? Ela pode entender que não estou lidando bem com a morte do meu pai. Vou procurar um psicólogo. Entendi. Né? Não estou lidando bem numa relação de trabalho. Vou procurar um psicólogo. Então as pessoas estão entendendo que o psicólogo não é só para quando tem um sofrimento muito grande instalado, mas também que pode ser uma intervenção para que isso não vire um sofrimento. Uma certa prevenção. De certa forma, sim. Eu acho que é uma mudança bem legal, benéfica para a nossa sociedade. Sim, né? sim. Eu costumo falar que eu trabalho em um ambiente escolar, que eu acho que seria tão bom se tivesse um psicólogo em cada escola, porque eu vejo que as crianças, né, eu dou aula para crianças de 10, 11 anos, e como elas já começam a ficar ali com um monte de problemas e perturbadas e com emoções que talvez não seria nem a hora ainda, né, e enfrentando coisas que eu falo, gente, mas é para criança tá assim? Criança ansiosa, criança depressiva, criança com problema suicídio, pensando em suicídio. Sim. Daí eu falo, meu Deus, socorro! Como faz falta, né? Eu acredito que deveriam ter mais profissionais e ser também mais fácil esse acesso. E essa demanda cai no colo de quem? Dos professores. Por isso que a gente tem um número muito maior de professores em burnout nessa fase. Né? A gente já está com um sistema educacional meio estranho. Né? E o professor tem que dar conta dessa demanda de fazer uma escuta que não é nem a especialização. Para a qual ele não está preparado. Bem lembrado que escuta é uma ferramenta humana, né, da psicologia. Qualquer um pode fazer escuta do outro. Né? Agora, uma escuta direcionada a um tratamento é uma outra coisa. Né? Mas assim, o professor pode fazer essa escuta? Pode, mas ele está preparado? Ele estaria preparado se alguém estivesse fazendo a escuta das angústias dele. Que não tem. Não tem. Né? Então, assim, ele está ouvindo uma angústia de um aluno que vai fazer rememorar a angústia dele que ele tem na casa. Daí então, assim, vai juntar tudo. Exato. Então, assim, seria interessante? Seria. Mas não só para os alunos. Para os professores. Também. Professores, equipe administrativa, né? O que fosse uma mudança vamos dizer assim, na saúde do local. Né? Uma mudança no ambiente organizacional, né, que favorecesse todo mundo. Né? Uma higienização ali das questões que causam ansiedade. Então, eu acho que ficaria legal um movimento um pouco mais amplo. Também acho. E aí, no caso, então, eu sei de uma parceria que vocês têm com o Simpro, né, através da Casa Azul. Eu gostaria que você falasse para a gente o que é a Casa Azul e como é que os nossos profissionais podem ter acesso a essas consultas, a esse tratamento. O Instituto Casa Azul, ele surgiu, né, para ser uma clínica de atendimento psicológico e de psicopedagogia, né, e temos também espaço para cursos. Né. A gente também tem uma parceria com um grupo de advogados, né, ali da Asturiani Saviani, que também vão dar cursos. Né. Então, assim, nós da psicologia e da psicopedagogia vamos dar descontos quando os professores precisarem nos procurarem. Né. Os cursos, os professores também terão desconto. Né. A gente conversou bastante nessa parceria, a gente até sugeriu uns próximas pautas, né, para o Simprocast, dos nossos colegas, para virem aqui falar. O Instituto Casa Azul, ele está na Avenida Pourares, 1235. Né, quase ali no cruzamento com a Avenida do Café. Né. Depois a gente vai deixar o número de telefone certinho para pôr, né, aqui embaixo. como os apresentadores costumam falar, é só apontar aqui embaixo. Né? Então vai estar aqui para o pessoal poder entrar em contato, para se informar a respeito de
comportamento, cursos, palestras, né? De repente a gente pode firmar parcerias e ir às escolas, oferecer cursos. Essa entrevista está partindo dessa parceria, né, Aline? Então, a gente está lá porque a gente puder contribuir para que os professores não entrem no burnout. Né? E quem tiver tem uma solução também, exato, né? Exato. Porque todos nós estamos passíveis, né? Todos, né? Interessante você falar isso, você me fez lembrar de que a gente tem uma crença de que só entra no burnout aquele que faz o que não gosta. Tipo tempos modernos do Charlie Chaplin, né? Ficar ali, movimento repetitivo, coisa que não gosta, não. Você fazendo o que gosta, você pode entrar no burnout. Porque você vai sendo envolvido por isso, como a gente estava falando, em produção, e poxa, eu gosto, tá muito legal, né? Aí você tá na sua casa, você pensa assim, nossa, mas acho que eu posso arrumar mais um trabalho nessa área para complementar a renda. E aí você vai se cercando tanto disso que você vai se apagando para a família. Você vai se apagando para outras coisas. Então, burnout não é só para aquelas pessoas que estão em trabalhos que não gostam. Tá? Posso amar o meu trabalho, mas se eu não tiver um bom relacionamento comigo mesmo, um bom relacionamento com o meu trabalho, eu posso entrar no burnout. É um contexto ali das pessoas que estão se relacionando com você, a forma como eles estão gerindo, né? As relações, a empresa. Exato. Né? Eu falo que, vou dar meu testemunho, eu já passei por isso. E eu não fui diagnosticado, porque eu também não procurei ajuda, olha eu falando. Mas eu acho que é bem isso que você disse. Eu gostava, eu amava o que eu fazia, mas eu fui colocada numa situação onde eu me vi quase ficando louca. Né? Então é difícil às vezes a gente procurar ajuda. A minha solução foi fugir, né? Então, mas da mesma forma que a gente falou que nasce uma mãe, nasce uma culpa, acho que nasce um burnout, nasce uma culpa também, né? Você está dizendo de uma, não fui atrás, não procurei. Você tinha o conhecimento suficiente? Não. Você já tinha assistido uma entrevista dessa, ou lido o material? Não tinha. Então você não tinha ideia do que estava acontecendo com você, né? Então, não se culpe por não ter ido buscar ajuda no burnout e de repente ter trocado de trabalho porque o burnout te pressionou a isso. Não se culpe, porque você não tinha esse contexto, né, para saber, olha, vou ligar meu alerta aqui que isso pode ser um burnout, né? Você achou que de repente não cabia mais você estar naquele local pelo relacionamento com as pessoas, com a empresa e achou que o problema era você e saiu. Né? Burnout, às vezes, é difícil diagnosticar, viu? Não é fácil, não. Por isso que é bom, né, oportunidades como essa pra gente divulgar mesmo, falar sobre o assunto, transmitir essas ideias, porque acredito que muita gente precisa saber. Sim, né? Com certeza. Bom, então é isso. Eu agradeço muito a sua participação hoje, Alexandre. Eu que agradeço. Eu acho que deu pra gente aprender muito. A gente falou de coisas aqui importantíssimas. E eu acredito que para os nossos profissionais da educação, então, fica esse convite, né? Portas abertas lá na Casa Azul. Isso. Né? E parabéns pelo seu trabalho. Que você Obrigado. continue, então, né, desenvolvendo de maneira tão boa, como dá para perceber que você gosta, né, do que você faz. Gosto e tento não deixar isso virar um burnout. É isso mesmo que eu ia perguntar, acabei me esquecendo. Psicólogo tem burnout? Bastante. Bastante. Não, basta ser humano para E daí tá vai sujeito a um outro burnout. psicólogo. Vai outro psicólogo. Eu costumo até brincar com as pessoas. Você vai fazer terapia com alguém, pergunta se esse psicólogo vai no psicólogo. Que é bom ir. É bom? É bom que vá. Tem que ir, né? A gente costuma dizer do tripé, né? Para você conseguir fazer um trabalho razoável, você tem que estar permanente estudo, supervisão dos seus casos e terapia pessoal. Aí. Não dá para um psicólogo atender sem terapia pessoal, né? Porque daí começa a misturar com as suas coisas. Nossa, imagina. Somos seres humanos, Sim. temos nossas crianças interiores introjetadas, Sim. então a gente precisa sim, naturalmente, né? Entendi. Eu falo, fuja de psicólogo que não vai... não faz terapia. É a mesma bom coisa saber. de... A gente poderia pensar que esse psicólogo talvez não acredite na própria profissão, né? Imagina, não procura, né? Estranho, né? Ou se acha autossuficiente. Enfim, né? Não vamos julgar aqui, né? Cada um deve ter suas razões para fazer ou não. Sim. Mas é bom que faça. Era bom que todo mundo fizesse. Seria o Em ideal. algum momento da vida, sim. Né? Em algum momento da vida, talvez fosse necessário. Então Mas tá bom. estou à disposição. Tá sempre bom. que quiser
falar de algum assunto, me chame. Eu, como já percebeu, sou descendente de italianos, né? Então falo bastante com as mãos. Se deixar, a gente fica até meia-noite gravando aqui. Não, ótimo, ótimo. A gente gosta de gente assim, que fala mesmo, que desenvolve. Muito obrigada, tá? Pela sua participação. Aline. E espero que vocês tenham gostado desse episódio do Simprocast. Voltamos nos próximos episódios com mais assuntos importantes e interessantes para vocês. Se você gostou, manda o link desse vídeo para os seus amigos, familiares, parentes. É isso. Muito obrigada a todos e até a próxima.